Boa noite, pessoal. Meu nome é Everton Belico. Eu sou um dos responsáveis por essa mostra Kuxa Kanema, Moçambique 50 anos de libertação, juntamente com Cora Lima. Essa sessão vai ser apresentada por Beth Formagini, que foi uma colaboradora fundamental para a realização dessa mostra, vem sendo ao longo das últimas décadas a colaboradora fundamental do Fórum Doc. Beth é realizadora, dirigiu vários filmes importantes, eu destacaria o Pastor Cláudio, e também é produtora, foi colaboradora de vários realizadores muito importantes, Geraldo Sarno, Eduardo Coutinho. E antes de passar a palavra para a Beth, eu só gostaria de fazer acho que 2 pequenos comunicados. A gente vai assistir agora 2 filmes, né? Plantar das Estrelas, de Geraldo Sarno, e Moeda, de Rui Guerra. Rui Guerra é um diretor que a sua trajetória se divide entre Brasil e Moçambique, e Geraldo Sarno foi parar em Moçambique, levado pelas mãos de Rui Guerra. E a cópia que nós estamos assistindo aqui, que vamos assistir aqui de Plantar das Estrelas, foi uma cópia nova, uma digitalização nova, realizada sob supervisão de Débora Butrucci e realizada para a mostra retrospectiva Geraldo Sarno, realizada no CCBB, por mim, por Léo Amaral e por Marisa Merlo, no ano passado. E por isso gostaria, inclusive, de agradecer ao CCBB e ao CTAV, que forneceram as matrizes para a realização dessa digitalização, e gostaria, inclusive, de dedicar a sessão ao CTAV e aos seus funcionários, que passam por um momento muito difícil, e é importante que a gente lembre, né, que os acervos são realidades materiais, e sem eles a gente não assiste os filmes. Muito obrigado, vou passar a palavra para a Beth. Boa noite. Bom, estou muito feliz de estar aqui no Fórum Doc, que, enfim, o lugar que me formou em vários aspectos. Assim, estou rato aqui das sessões Fórum Doc já há muito tempo, mas principalmente por conta também do afeto, né, que a gente tem por todo esse coletivo tão importante assim, para a minha vida. Obrigada pelo convite, Júlia, querida, Everton. Então, para falar desse filme, é importante a gente trazer o contexto, né? Moeda foi o local de um massacre, né, que ocorreu em 1960, em que morreram 600 pessoas, enfim, isso não pode nem se contar, que é um número impreciso, e que foi um ato que gerou e que desencadeou o início da luta anticolonial, da guerrilha, viva a bazuca, né? Exatamente. Sem bazuca não tem libertação. E depois desse massacre, se organizou a Frelimo, em 64 já os primeiros movimentos revolucionários, e a gente vai ter então em 76, né, esse momento de criação, né, desse país, e é uma coisa muito interessante a gente observar que sempre o cinema teve de mãos dadas com a luta revolucionária, né? A gente tem essa mostra, foi muito importante, inclusive, para a gente entender, né, como que o cinema e a Revolução Moçambicana eles estão encadeados, né? E a partir... a gente tem imagens, inclusive, do fronte guerrilheiro, né? Uhum.
imagens do ponto de vista do fronte guerrilheiro, a gente pôde ver essa semana, para mim foi riquíssimo, assim, revi alguns filmes, vi pela primeira vez, acho que quem pôde acompanhar aprendeu muito, né, sobre o que foi a independência, né, dos países africanos. Então, a partir de 76, né, com o Tratado de Paz, de uma paz que logo a gente viu que se reinicia uma guerra, então havia uma necessidade muito grande da Frelimo de encontrar aliados que pudessem trazer, né, para o povo moçambicano, que na época havia, enfim, os números também são imprecisos, mais de 90% da população analfabeta. E o cinema seria, então, uma arma também muito importante para a consolidação, né, desse país, que nascia ali junto com o nascimento desse cinema revolucionário, né? E que contou, e aí o filme Moeda vai se inserir nesse contexto, com uma brigada internacional, né, como dizia o Murilo na mensagem que ele mandou para cá, o camarada brasileiro, enfim, o camarada moçambicano brasileiro Rui Guerra, entre outros, enfim, franceses, o franco-suíço, como Godard, e, enfim, o Rush, que também veio colaborar. Era uma brigada internacional, né, que junto com o povo moçambicano construiu então esse cinema revolucionário. E no caso do filme do Geraldo, que foi trazido pelo Rui, que é um poema, um filme-poema sobre essa função também do cinema, que foi distribuído assim, havia projeções de cinema em todas as vilas, todas as cidades, no campo, como uma forma também de reafirmação dessa nação, né, de unificação dessa nova nação que surgia. No caso do Moeda, é muito interessante o processo, porque o Rui, ele chega nesse lugar para fazer esse filme, que era um lugar que durante 20 anos representou um espetáculo sobre o massacre. O massacre foi feito um roteiro de teatro, eu tenho aqui anotado, daqui a pouco eu vou achar o nome desse roteirista, eu procurei muitas informações sobre ele, mas que na verdade era um roteiro construído pelas pessoas que sobreviveram ao massacre, as pessoas daquela região, né, e que se reuniam todo ano, né, em junho, né, que eu acho que foi 6 de junho, se não me engano, depois a gente pode dar uma olhada no catálogo, para reviver, né, e reescrever esse massacre. Essa representação, quer dizer, o Rui chega lá e já existe, né, essa representação que já estava sendo, desde 76, comemorada nesse local. E ali a gente vai ter um trabalho do Rui de fazer junto, né, um trabalho completamente, uma parceria, né, um trabalho em que ele mesmo fala que ele volta 30 anos depois, porque na verdade ele veio para as comemorações da independência, depois ele veio de novo para a criação do Instituto Nacional de Cinema, que foi criado na mesma época, e ele volta e passa 14 meses, se não me engano, filmando uma reconstituição, que na verdade a gente não pode nem chamar de reconstituição, você tem ali uma ritualização, uma criação coletiva dele, dessa equipe que ele leva. A gente tem o Murilo Salles, né, que vai também, que fotografa, e Rui fotografa, e ali, nessa criação coletiva, é interessante a gente observar, porque você tem ali um filme de ficção. Ele é considerado o primeiro filme de ficção de Moçambique, produzido por moçambicanos, né? No caso, o Rui e o povo ali da região.
E ali a gente tem ali 3 tempos, né? Que a gente tem o tempo do massacre, 1960, você tem o tempo da Revolução, que é o tempo presente do filme, né? Então, o tempo presente do filme é o tempo revolucionário, da consolidação, né? E você tem um outro tempo que foi filmado durante 3 anos, que são entrevistas com sobreviventes. Então, é uma ficção, é um híbrido, porque você tem essas entrevistas e você tem essa encenação onde os moçambicanos interpretam os portugueses e interpretam também essa comunidade que, enfim, esse massacre ele ocorre porque o governador, enfim, as populações estavam pedindo liberdade, pedindo independência, e o governador então convoca a população para uma reunião, e essa população é cercada pelo exército português e é massacrada. Então ali esses 3 tempos eles convivem, né? O tempo da Revolução, né? O tempo da ficção, que é 1960 recriada, e esse tempo do documentário, que são essas entrevistas. Vocês vão perceber. E a Raquel Scheffer, que é eu li um artigo dela sobre o filme, e ela faz uma provocação, que eu vou fazer aqui também, que ela pergunta por que não considerar, né, essa memória histórica recriada ali também como um arquivo do massacre, né? Então, deixo essa pergunta e vamos começar logo o filme, né? Muito obrigado, Beth. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E gostaria também de convidar vocês, essa é a penúltima das sessões da Mostra Cuxa-Canema, cuja última sessão será no domingo, às 17 horas, com o filme Cuxa-Canema, o Nascimento do Cinema, um documentário voltado mais especificamente, né, para a rede de cinemas volantes, construída em Moçambique, da qual a gente viu várias cenas ao longo dessa mostra, né, e com o primeiro dos filmes realizados, o primeiro longa realizado por Inadelso Costa, um jovem realizador moçambicano, ao qual a gente já teve a oportunidade de assistir outro longa, Os Noites Ainda Cheiram a Pólvora. Então gostaria de convidar vocês para essa última sessão, onde será exibido Cuxa-Canema, Nascimento do Cinema e Memória em 3 Atos, de Inadelso Costa. Domingo às 17 horas. Muito obrigado.